Continuando nosso estudo sobre os mapas, a gente observa que para ler um mapa é necessário observar alguns elementos. Os elementos que compõem o mapa são essenciais para entender o que ele quer nos transmitir. E quais são esses elementos que o mapa apresenta, além, claro, do próprio desenho da região representada, da região que foi projetada no papel? Esses mapas nos dá faz o possível para que possamos entender o que ele nos traz. Então, primeiramente, o título do mapa, aqui nesse exemplo é o mapa da Europa. Não tem mais detalhes, só informa que é o mapa da Europa. Você observa que a Europa tem apenas as regiões peninsulares, que indicam o que o mapa está representando. Então, o título já nos dá uma informação do que se trata aquele mapa. A orientação, que indica os pontos cardeais. Às vezes vai haver mapa que se aponta somente para o norte, para que a gente possa nos localizar naquele mapa. A escala, que vai nos dizer, nos dar uma ideia de qual o tamanho daquele espaço que foi representado. A legenda, que traduz os sinais, traduz as cores, traduz os símbolos, a simbologia que vem transmitida naquele mapa, e a fonte, que é a origem dos dados que foram retirados do mapa para ilustrar o mapa. Bom, o título, como já sabemos, é justamente a informação primordial, a primeira informação que nós temos que ver no mapa. Depois, claro, de ver o desenho, é o título, porque ele nos diz o que o mapa está representando. Aí depois sim é que vamos observar, detalhar e identificar o que significa tudo que o mapa nos mostra. Nesse exemplo aqui nós temos Brasil, população por estado, no ano 2000. Nós sabemos que os dados geográficos não são estáticos, são dinâmicos, eles modificam-se com o tempo, de acordo com a influência populacional. Então, o título do mapa deve nos responder o que o mapa está representando, onde está ocorrendo aquela representação e quando aquele fenômeno ocorreu. Então, o que esse exemplo nos mostra é a população por estado, de onde estados do Brasil no ano de 2000. Há mapas que não fazem referência ao ano, ou quando, ao momento histórico que ocorreu o fenômeno. Como, por exemplo, esse mapa aqui, o mapa das zonas climáticas. As zonas climáticas é uma constante. Então, o planisfério, então, nos responde onde, que é toda a superfície terrestre, e indica as zonas climáticas da Terra. Então, o que é que ele indica? As zonas climáticas da Terra. Não há necessidade de identificar quando, porque essas zonas climáticas são uma constante, ela nunca muda. Como muda, por exemplo, a população, que sempre vai aumentando, dependendo do local, diminuindo. Já as zonas climáticas não, é um fato que não muda. Então, nesse exemplo, o planisfério é o local e zonas climáticas é o que ele representa na necessidade de ter o momento histórico aqui. Já esse, que temos a divisão Brasil, local, divisões regional e política. Então, aqui informa duas divisões em um mapa só. Nós temos aqui a divisão regional, das 5 regiões do Brasil, macro-regiões do IBGE, Norte, Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sul, e também a divisão política, em unidades políticas, que são os estados ou unidades da federação. Ok? Então, tem aqui todos os estados brasileiros. Em 2012, por quê? Porque algum tempo atrás, alguns estados foram criados. Por exemplo, Tocantins é o estado mais novo do Brasil, então
ele fazia parte de Goiás, era um estado só. Então houve essa divisão. O Acre não existia algumas décadas atrás, então foi anexado aqui da Bolívia. Então há uma mudança referente a essa divisão política com o passar do tempo. Esse outro aqui nós temos o planisfério, a área originalmente ocupada por florestas. Também não vem a data, não vem o quando. Por que não vem o quando? O planisfério é local, o que ele nos mostra é a área originalmente ocupada por florestas. Originalmente, se originalmente é justamente desde os primórdios. Primórdio da vida na Terra. Então, a gente pode perceber que não faz referência, e não importa essa referência, porque o que eu quero saber é a origem das florestas. Então, não há necessidade de ter uma datação aqui. Por exemplo, no Brasil, quanto por cento da área do território brasileiro era de floresta originalmente, lá antes da civilização europeia chegar no Brasil? Justamente mais de 50%, na verdade era 100% era florestada aqui. Certo? Então, qual a diferença? Por que florestada? Porque o Brasil não tinha deserto, nunca teve. Mesmo na Caatinga, nós temos a vegetação florestal de Caatinga, que também foi retirada para a implantação da cultura não, da criação de gado. Para a legenda. A legenda é outro elemento que tem que ser visto com bastante cuidado. É muito importante prestar atenção à legenda, que nos informa, traduz o que significa os símbolos, as cores, os traços, os desenhos de um mapa. Por exemplo, aqui nós temos uma tabela com vários desenhos, vários símbolos e cores, e esses desenhos são chamados de convenções cartográficas. Quando uma figura dessa aparecer lá no desenho do mapa, significa que ali tem aquela coisa que está sendo explicada na legenda. Por exemplo, um aeroporto, um porto, uma indústria, uma área industrial, está lá no mapa. Então esses aqui não é necessário ter uma proporção, e sim a localização. Ali tem um aeroporto, então não precisa saber o tamanho do aeroporto, saber que ali tem aeroporto. Agora aqui a linha de alta tensão significa que ali passa um cabo de alta tensão energético, energia, que é o símbolo de ferrovia, com uma linha com os pontinhos. Gasoduto, uma ponte, também é muito comum essa ponte aparecer nas placas de trânsito. Muito comum esses círculos aqui concêntricos ser utilizados para definir as cidades. Por exemplo, capital do estado, com um círculo branco e um preto no interior. Cidade com mais de 5 mil habitantes, cidade com mais de 10 mil, uma vila, e aí, de acordo com o tamanho da cidade ou a importância da cidade, vai ter um círculo diferente aí. Fronteiras internacionais, divisão de estados, limite entre municípios, cerca, rodovia em pista dupla, rodovia em pista única, rodovia sem pavimentação, essa linha vermelha segmentada, um rio permanente. Sempre que haver água, vai ser representada na cor azul, como lago, mar, rio ou córrego, rio temporário ou córrego, com essas linhas intermitentes, linha azul intermitente, poço de petróleo, e por aí vai. E as cores são usadas de acordo com o que se deseja representar naquele mapa. Em mapas de relevo, sempre o pico, o cume, o ponto mais alto de uma montanha é representado por um triângulo. Aqui mais algumas convenções. Essas aqui são convenções mais para placas, no caso, que também pode ser utilizado em mapas rodoviários ou em mapas urbanos, como por exemplo metrô, rua principal, rua secundária, rio, ponte, onde tem as estações de trem, táxi, aeroportos e portos, também piscina, lanchonete, telefone, onde tem compras, hotel. Tudo isso é utilizado para nos indicar em mapas urbanos. Mais um exemplo, no caso de mapas rodoviários, você vai ver aí as estradas que são duplicadas, em duplicação, em pavimentação, em pavimentada com pista única, estradas implantadas e em implantação,
aqui o limite municipal, estrada de ferro, o tipo de rodovia, esse símbolo aqui, rodovia federal, rodovia estadual, depende muito claro, do país que você se localiza, que você está visitando. Aí tamanho das cidades e alguns outros aqui, onde tem pedágio, distrito, onde vai ter uma aduana que é na fronteira entre um país e outro. Então, as convenções cartográficas são utilizadas justamente para identificar os elementos, as coisas que tem no mapa. E aí podemos saber como é aquela região. Pronto, agora vamos ver a primeira atividade sobre os elementos do mapa. Primeira questão, qual a importância do título do mapa? Então, o título do mapa nos informa o quê? Por que é importante todo mapa ter o título? O segundo, a que a escala do mapa se refere? A parte da escala do mapa se refere a quê? Existem dois tipos de escalas, a gráfica e a numérica, mas as duas indicam basicamente a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Então, a que se refere a escala do mapa? Porque todo mapa tem que ter uma escala. O que a legenda do mapa informa? Qual é o papel da legenda do mapa, que é aquela parte onde tem as cores, tem os símbolos? Então, o que ela nos informa? E o quarto, qual a importância da rosa dos ventos ser apresentada nos mapas? Porque todo mapa tem que ter a rosa dos ventos, que representa a orientação. Então, qual a importância disso? E o quinto, o que são as convenções cartográficas? As convenções cartográficas são apresentadas lá na legenda. Então, há uma ligação entre convenções cartográficas e a legenda. Toda convenção cartográfica, aliás, a maioria das convenções cartográficas estão na legenda, mas outras estão no próprio mapa que não estão na legenda. Então, o que são essas convenções cartográficas?